Muito boa noite a você, amigo ligado na Rádio Esportes Mais. São 19 horas 30 minutos, segunda-feira, 13 de julho. Você já está acostumado ao programa Esporte Show decolando mais uma vez. E conosco mais um programa de 1 a 11, trazendo personalidades do futebol, do esporte do Brasil e do mundo. Já tivemos aqui tantos outros do futsal, do basquete, do atlético. Não, o basquete ainda está por vir. Do atletismo, tivemos do vôlei também. O Douglas, meu amigo, me cobra toda vez, hein? Toda vez eu vou falar de outros atletas que já estiveram aqui. Ele fala: Julião, você esqueceu de falar de mim. Pois é, Douglão, pisei na bola com você. Mas hoje é o seguinte, hoje... Opa, baixar o volume aqui. Hoje nós temos mais um convidado aqui especial também, já vou colocar na tela, compartilhar os meus amigos. Comigo mais uma vez, Ednei Andreotti, como sempre, o comentarista ácido, forte, como sempre, participando conosco de mais uma jornada da Rádio Esportes Mais. E o nosso convidado, Alex Reinaldo. Vamos primeiro fazer as honras. Boa noite, Alex, seja bem-vindo ao programa Esporte Show. É um prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte desse programa aí. É isso aí, Ednei, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer tê-lo conosco. Mais um convidado de peso aqui, hein? Boa noite, Júlio. Boa noite, Alex Reinaldo, né? Boa noite. Boa noite, amigos da Rádio Esportes Mais. Saudade de ir para o campo, saudade de ir para o gramado, para as arenas, ou até para o campo de amador, né, Júlio? Mas como não está liberado o futebol, vamos aqui nessas lives. O legal dessa live, desse formato que nós vamos pensar, podemos dar continuidade, é que o nome já tem, porque quantas vezes participei de programa ao vivo, o entrevistado não sabia o nome de um comentarista, esquecia o nome do apresentador, aí não é fácil não, meu amigo. Ah, eu já coloco aí o nome, é tudo certinho, fica bonitinho, não tem como esquecer. E outra, nem dá, né? Você olha para os nossos convidados, você não tem nem como errar. O Alex não, já mas tá... pro lado de lá é complicado. Às vezes tem 3 comentaristas falando com ele ao mesmo tempo e fala, pô, quem sei que tá falando, cara? Mas assim é melhor, Julião. Aí ficou muito mais fácil. Bom, o nosso convidado aqui é atualmente atleta do São Caetano e, além de ser o lateral direito, é também o campeão é o atual campeão da Copa Paulista. E, Ednei, não só campeão da Copa Paulista, como autor do gol do título. Tá com pouca moral ou não? Cara, não é qualquer um que faz gol do título, não, né, cara? Isso aí é história pra ficar, cara. Isso aí como eu falo, o cara foi jogador profissional, tem que ter uma história, viu, meu? Essa semana, conversando com o Marcos Bonechini, ele falou da trajetória dele no América do Rio, tomaram 5-1 do Flamengo, ele tava bravo, que eu tava lembrando isso aí, mas eu falei, cara, você tomou o gol do Romário, cara. Você não só passou pelo futebol profissional, você tomou gol do Romário, cara, entendeu? Aí o Alex fez gol de título, cara. É história, tem história, cara. Muito bem, Alex. Bom, vamos colocar o nosso convidado nessa conversa aqui, muito bacana. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Você já nos acompanhou em outras entrevistas aí, isso foi muito bacana. E aí a nossa oportunidade hoje de bater um papo e conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. E como a gente falou um pouquinho nos bastidores, nós não vamos ficar explorando muito você ainda é um jogador em atividade, isso é bacana também, porque raramente os jogadores em atividade têm paciência para ficar em lives, em programas esportivos, a gente sabe disso. Então, legal você ter cedido seu tempo e a gente não vai ficar tomando tempo com histórias antigas, a gente quer ouvir o seu momento atual. Mas, obviamente, conta um pouquinho pra gente, assim, você começou a jogar lá no União Barbarense, né? Como é que você foi parar lá? Você nasceu aonde e por que você foi parar no União Barbarense? Só pra gente dar um rumo até você chegar no São Caetano aqui. Certo. Então, eu comecei a jogar bola em Ubatuba, litoral de São Paulo, né? Minha família, eles são baianos. Eu nasci na Bahia e com 3 anos de idade, minha família foi para Ubatuba. Eu comecei a jogar bola lá e um amigo meu estava no Espírito Santo, num clube formador lá chamado Jaguaré. E eu acabei fazendo um teste e acabei ficando 3 anos lá. Saí de casa com 13 anos.
Aí fiquei 3 anos nesse clube formador, fiz bons campeonatos, aí acabei indo para São Paulo, aí fui parar no Sub-20 do União Barbarense. Aí disputei o Sub-20 lá, aí disputei uma Taça São Paulo, e na Taça São Paulo eu joguei 2 jogos só e já subiram pro profissional, não deixaram nem eu terminar. Então você já chegou com 20 anos praticamente, com 19 para 20 anos lá no União Barbarense. É, exatamente. Então nem chegou a fazer a base mesmo no União Barbarense, foi fazer a base no time. Como é o nome do time que você fez? Jaguaré. Taguaré. Não, Jaguaré. Jaguaré. É em Ubatuba esse time? Não, no Espírito Santo. Espírito Santo, tá. Que legal. Quer dizer, aí você chegou no União Barbarense, ficou ali, fez poucos jogos e já subiram pro profissional. Aí que... Fiz poucos jogos no Sub-20, aí disputei 2 jogos só da Taça São Paulo, e no segundo jogo que eu terminei, o presidente o treinador do profissional já estava lá acompanhando, e ele não deixou nem terminar a Taça São Paulo, já subiu o profissional. Já falou, já vem que nesse ano o Barbarense estava em qual série no Campeonato Paulista? Então na Série 2, era o treinador era o Paulo Roberto, que está agora no Santo André. Paulo Roberto, grande treinador, então já tem um olho clínico, né? Não, e depois o Jaguaré no São Bento ainda, no Paulistão. O Alex, o Jaguaré é time profissional lá também. Isso, é time profissional da primeira divisão lá do Capixaba. Só que daí você já viveu os dois lados também, porque a dificuldade do futebol capixaba, né? Então não, pior que, cara, esse time do Jaguaré eu acho que hoje eles não disputam mais, mas tinha uma estrutura muito boa, cara. Time que chegava, time de campeão. Eu me profissionalizei lá, né? Com 17 anos, eu acabei me profissionalizando lá. Joguei o campeonato capixaba, se não me engano, a gente foi vice-campeão. Eu estreiei lá no profissional, né? Aí de lá eu fui pra base do União Barbarense. Sim. Quer dizer, você sai de profissional, mas na verdade assim, você acaba vindo para São Paulo tentar uma sequência, né? Criar uma estrutura de profissional mesmo, porque quando você está num time, mesmo que profissional, fora do eixo, que a gente sabe que infelizmente é assim, né? Você sai do eixo Rio, São Paulo, Sul, você é profissional, mas é aquele profissional que se não tiver uma alavanca ali, de repente você já vai ter que buscar outra carreira, porque é difícil mesmo, né, Alex? A gente sabe que é difícil seguir a carreira, né? E graças a Deus, dessa transição do Espírito Santo para São Paulo, eu acabei indo bem, é como você disse. Dependendo da situação que você escolher. Eu vejo muito de empresário, um pouco de sorte. Nesse ramo, eu tinha 16, 17, 18 anos nessa época. E é complicado você sair de uma transição de um time que nem no Espírito Santo do Jaguaré, era a primeira divisão, mas tem uma visibilidade de que você vir para São Paulo, que é o centro de tudo, né? Teoricamente. É difícil, graças a Deus me dei bem nessa transição. Porque muita gente pode até falar, poxa, mas você saiu do Jaguaré e foi pro Barbarense. Mas é que a gente a gente cansa de falar, talvez um pouco de bairrismo, dá até pra gente aceitar isso. Mas se você disputar o campeonato da Série A2, do Campeonato Paulista, e com a possibilidade de subir pro Paulistão, o nível de competitividade e o que tem de olheiros nessa região te proporciona uma vitrine ainda maior do que o Jaguaré, não menosprezando, obviamente, porque te deu um contrato profissional, mas é o que pode te proporcionar de vitrine e possibilidade de ter outros contratos melhores, né? Não, com certeza. E se eu for parar para pensar, eu tive mais visibilidade quando eu joguei no Jaguaré, porque lá, por ser um clube formador, eu disputei uma Copa chamada Copa Brasil Sub-17. Tinha Santos, Vasco. Acho que a final eu lembro que a final foi até o Santos do Neymar com o Botafogo, o Vasco do Felipe Coutinho. E eu joguei contra esses dois times. E eu joguei contra o Botafogo, e nessa época eu não era lateral, eu era atacante. E eu fiz um gol, cara, um gol bonito de falta contra o Botafogo. E eu lembro que até hoje. Você não começa a atrapalhar minhas perguntas, não, viu? Que essa pergunta é mais pra frente lá, de posição, viu? Jogo, eu lembro até hoje, a gente empatou 1-1 com o Botafogo, e o treinador do Botafogo, nessa época aí, ele veio falar comigo.
Falou, Alex, eu quero trazer você pro Botafogo, mas não é, normalmente você vai para fazer avaliação e tal. E nesse momento eu não fui. Ele falou, não, eu quero você. Aí eu já, praticamente, quando acabou o campeonato, eu já sabia que eu ia pro Botafogo. Só que daí o treinador, na época, como não tinha empresário, não tinha um agente, eles acabaram, por ser uma vitrine, acabaram que me mandaram pro Santos para me fazer teste. Pô, Santos é vitrine, revela jogador. Pô, sem dúvida. Você vê a base do Santos, pô. Só que eu acabei tendo um azar que no primeiro dia de teste de avaliação, eu fui pro Santos para teste. Eu não fui já certo. E no Botafogo eu já estava certo. Aí, quando, no primeiro dia de treino no Santos, eu acabei machucando. Acabei tomando uma pancada na coxa lá muito forte e acabei ficando um mês parado na base do Santos. Aí, quando eu recuperei, eles acabaram mandando ele embora. Aí eu perdi não deu o tempo que você precisava para testar, você ficou tratando, né? Eu acabei perdendo a oportunidade certa no Botafogo. Fazer teste não. Mas são decisões, né? Você tomou a decisão que teoricamente seria mais vantajosa, né? E não tem. Não, nessa época aí não foi nem decisão minha. Se fosse decisão minha, eu tinha ido certo pro Botafogo. Só que daí foi mais decisões da diretoria do clube do que do próprio do atleta, né? Alex, eu tenho 2 amigos revelados no Paulista que jogaram nesse período aí. Um é o Rafael Serrano, lateral esquerdo, revelado no Paulista, e o outro é o Thales Magalhães. E eu sempre falava para ele, o Thales chegou até em emplacar mais, chegou a fazer, foi campeão com o Aracruz, e eu falava, fica aí, emplaca aí. Só que com o tempo, como o campeonato às vezes é curto, o estadual hoje no Brasil é curto, aí os outros 6 meses fica sem time, aí chega uma hora que o jogador fala, cara, não dá para ficar no Espírito Santo. Mas eles gostavam, se deram bem lá, cara. E lá até que é bom, cara, um campeonato bom. Eu disputei alguns campeonatos legais lá, fiquei 3 anos, disputei alguns campeonatos bons, só que é como você disse, chega no segundo semestre e não tem muita coisa, aí você acaba optando por um time. Então, aliás, até assim, fazendo uma correção no que eu disse agora há pouco, a questão é assim, quando a gente faz o comparativo entre os campeonatos, e aí eu volto a frisar, não é menosprezando qualquer equipe menor do Brasil. Quando a gente fala de categorias de base, aí esquece, é muito nivelado porque a gente tem diversas competições de base no Brasil inteiro. Tem várias competições. E aí, quando você pega assim, de base que eu digo, até você ter sub-17, sub-19, até os sub-23, quando o cara já tem contrato profissional, mas que ainda não tem aquela participação no elenco principal, eles têm as outras equipes. Então, eles acabam sendo aproveitados. Mas o que eu digo é assim, o elenco principal das equipes com os contratos profissionais em vigência, onde ele vai optar, né, para escolher. Se ele puder escolher, é óbvio que se ele tiver que escolher um campeonato paulista, mesmo que seja A2, ou um campeonato capixaba, um campeonato alagoano, alguma coisa, se o atleta puder escolher, eu acredito, por tudo que a gente vem conversando com muitos atletas, acaba optando por vir ou para São Paulo, ou para o Rio, para alguns lugares. Mas, enfim, olha, já tem algumas perguntas chegando aqui, mas eu vou jogar ali para frente. Jefferson, Carlinho, vão aguentando aí que a gente já vai conversando ali. Na sua carreira aqui, eu percebi o seguinte, a gente está falando aqui de União Barbarense, você ficou também um pouco tempo, aí você passou por Bragantino, você foi para o Avaí, a ordem talvez você me corrija se for o caso, mas assim, Bragantino, Avaí, Atlético Sorocaba, São Bento, Red Bull, Mojimirim, Mirassol até o São Caetano. Tá? Pode ser que tenha algum empréstimo, alguma outra coisa nesse intervalo aí. Mas o que me chama a atenção, e aí por isso que eu toquei no assunto do São Caetano um pouquinho antes, que a gente estava conversando, você tem poucas equipes para 12 anos praticamente de carreira, se a gente for analisar, 10 a 12 anos de carreira, pensando nessa situação, que é o que o Ednei acabou de mencionar. Você faz um campeonato estadual, daqui a pouco, no segundo semestre, geralmente você não tem clube. Então, a maioria dos atletas fica pensando 6 meses de contrato num clube, mais 6 meses de contrato no outro clube, pode disputar um outro campeonato, e assim é absolutamente normal. Mas a gente percebe aqui pelo seu currículo que você tem uma carreira estável nas equipes, e foi isso que me chamou a atenção, e pensar que você chegou no São Caetano, e a gente já explora mais do São Caetano,
no finalzinho de 2016, está lá até hoje. Como é que você conta assim, essa sua passagem nas equipes, né, com tão poucas equipes pensando assim nessa carreira? Se tiver mais alguma equipe, você pode acrescentar, mas você tem uma carreira assim grande já, se a gente pensar, e com tão poucas equipes nesse cenário que o próprio Ednei já comentou. Cara, se for parar para analisar, eu sempre busquei uma estabilidade dentro de um clube, né? Que nem falou, muitas vezes você disputa de estadual, aí chega no segundo semestre, você não tem calendário. Então, para você não ter noção, eu estava no São Bento não, estava no Mirassol, e o Mirassol estava na preparação para o Campeonato Paulista de 2017, que ia começar em 2017, e eu acabei recebendo a proposta do São Caetano, que eu tinha jogado contra, fiz 2 partidas contra o São Caetano na Copa Paulista de 2016, e fui bem, acabei dando assistência, se eu não me engano, não, dei 2 assistências, 2 jogos, fui bem, o treinador na época era o... Como é que é o nome dele? Não dele agora. Daqui a pouco eu lembro como treinador. Aí ele acabou demonstrando interesse. Pô, eu sempre joguei contra o São Caetano, até na época do União Barbarense, joguei com o São Caetano quando tava na primeira divisão. É um clube de uma camisa muito forte, cara, no cenário paulista, no cenário brasileiro. Sim. Vice-campeão da Libertadores, cara. Um clube com uma história muito grande. E eu não pensei Era o Raul Cabral ou o Moisés? Não era nenhum. Não, o Raul Cabral era no Mirassol. A Copa Paulista no Mirassol era o Raul Cabral. Aí no Paulistão, que ia ser em 2017, era o Moisés. E no São Caetano, puta, fugiu a memória do treinador. Que ano foi? O Luiz Carlos Martins. Aí eu joguei contra ele 2 partidas, fiz boas partidas e acabei aceitando a proposta dele. Um contrato legal, ia dar uma estabilidade para mim e para minha família, e eu acabei aceitando. Aí coincidiu da gente fazer um bom campeonato, e no final do campeonato eu recebi algumas propostas. Pelo planejamento do clube eu achei muito legal e acabei renovando renovei por 2 anos e meio, então deu uma estabilidade muito grande quando eu renovei, né? Quando recebe esses contratos, essas propostas, não tem como recusar, ainda mais desse assunto que a gente estava falando, né, Alex? Acho que hoje você ter um contrato de 2 anos, né, não é todo clube que está fazendo isso, né? Pelo potencial do São Caetano, pelo planejamento que eles estavam tendo, cara, eu não pensei em aceitar. Eu tive várias propostas boas de alguns clubes até tradição, só que como a gente subiu em 2017 e ia jogar o Paulistão em 2018, então eu aceitei a proposta e continuei no clube, cara. E eu tô até hoje. Tem uma pergunta aqui que a gente ia deixando lá para frente, mas também não posso ir afastando muito. O Jefferson Moraes aqui, ele pergunta para você qual é a relação com empresários, né, na base, quando o atleta ainda está em formação. Você teve essa questão aí que a gente estava falando de no Jaguaré, quando você teve lá com 17 anos, aí depois você já se profissionalizou, e aí você comentou da questão de, pô, o empresário, de repente você podia ter ido para o Botafogo, e aí, por conta de empresário, você acabou indo para o Santos, não foi talvez a melhor escolha, né, que se você pudesse ter a sua opinião levada em consideração, mas no fim não foi o que aconteceu. Como é que para você é essa relação? Tem sempre que falar amém mesmo, ou dá para discutir com o empresário ainda que com pouca idade? Como é que você vê? Hoje a cabeça é diferente, mas e na época? Então, hoje é muito diferente. Hoje as atitudes, até o meu empresário, eu tô com o Magrão hoje em dia, aquele que jogou no Palmeiras, jogou no São Caetano. Eles são muito transparentes. Todas as propostas que eu tenho, ele fala para mim, Alex, onde você sentir vontade, ele dá a opinião dele, mas ele fala, onde você sentir vontade de jogar, você vai, irmão. Tudo certo. Mas na base, nessa época do Jaguaré, eu não tinha empresário. Então quem decidiu foi os donos do clube, né, na época. E quando eu fui pro União Barbarense, eu já tinha empresário, mas não era o Magrão. Querendo ou não, o empresário nessa época aí ajuda muito, né? Te dá um suporte legal, tanto de material esportivo, como negociações, essas coisas. Hoje em dia, você pega jogadores da base e sendo vendidos por milhões. Se for parar para contar, por exemplo, eu tô assistindo o Real Madrid agora e Campeonato Espanhol, o Rodrigo.
O menino foi vendido, teve pouca oportunidade, é profissional, já foi vendido por milhões pro Real Madrid. Então, você pega hoje em dia, cara. Pouco antes, o próprio Vinícius Júnior também já tinha ido, já tem jogadores do Flamengo da base que já estão vendidos, né? Exatamente. Eles são muito valorizados hoje em dia, né, os meninos da base. Você pega até o próprio Caetano, vendeu o Nonato, vendeu o Matheus. O Nonato tá no Inter, o Mateuzinho tá no Grêmio. Você pega os meninos que foram muito valorizados. O Nonato jogou pouco no profissional, ele jogou só o Campeonato Paulista, já foi embora. O Mateuzinho jogou muito pouco também. Então você pega a relação hoje em dia de empresário e de atleta muito grande, cara. Você Tá pega, cada vez mais cedo, né? Essa relação com. então você pega hoje em dia, se eu tivesse uns 17, 18 anos, eu acho que as coisas seriam muito mais fáceis, entendeu? Pela valorização que tá hoje em dia o mercado, né? Mudou o mercado europeu também, né? O mercado europeu hoje, aquela ideia de jogador experiente, e não tem mais essa contratação. Hoje, eles querem já jovem para poder também ganharem dinheiro depois com essas contratações, né? Depende, né? Se for o Real Madrid, os caras querem vencer. Se for o Barcelona, eles querem formar, né? Então, tem mais uma pergunta do Jefferson aqui, que você comentou a respeito da sua mudança de posição. Por que você mudou? Eu ia te fazer essa pergunta mais adiante por conta de alguns lances que eu vou colocar daqui a pouco aí, uns vídeos que eu peguei no YouTube, né, logicamente, de um material seu, e me chama a atenção a questão eu te perguntei também de treino, de bater na bola e tal, você andou fazendo alguns gols aí. Eu achei que, assim, a sua movimentação, o jeito de bater na bola, para mim você tinha mais característica de velocidade e tal, que podia ser um atacante. E, de repente, a minha pergunta você começou lá atrás na base como atacante, como um meia, alguma coisa, e por uma visão, né, de oportunidade, falar, opa, tem 45 atacantes e 2 laterais, vou jogar na lateral então. Ou se foi alguém que falou assim, menino, vem aqui, joga aqui na lateral para mim. Então responde a pergunta dele, mas é mais ou menos isso que eu queria saber de você. Por que você foi para lateral? Se era um desejo seu ou se foi uma oportunidade? Então, nessa época, como você disse, eu era atacante. Cara, ia ter atacante velocista. E por bater bem na bola, o treinador na época, hoje, ele, se não me engano, tá até fora do Brasil, Cláudio, o nome dele. Ele olhou para mim e falou, Alex, eu tenho uma possibilidade para você. Ó. No mercado, você pega hoje em dia, são poucos laterais. Atacante, você pega hoje de 100 meninos que estão começando a, vamos se dizer assim, de 100 meninos hoje que querem ser jogador de futebol, 90 deles vão querer ser atacante. Ele falou, se você mudar sua posição para lateral e você aprender a marcar, você vai ter muito mais opções no mercado de que você como atacante. Não que você não seja bom, só que o mercado vai abrir muito para você. E eu comecei a aprimorar, a treinar de lateral. Na época, acho que eu tinha 16 para 17 anos e comecei. Isso aí foi uma assistência contra o Palmeiras. Isso não é só um cruzamento, ó. Então você vê, eu analisando aí, a gente vai pegando aí, ó, você vê, não é só um cruzamento, faz a batida na bola. Até tem uma pergunta aqui do Carlinho Cabral, que é um outro comentarista nosso, hoje ele estaria com a gente, acabou não podendo participar. Ele pergunta também qual a sua altura, justamente por isso, a sua altura, o jeito de você bater na bola, como é que você é veloz. Qual que é a sua altura, até para a gente já fazendo essa relação aí com esse seu posicionamento? É 1,70. 1,70. Então, quer dizer, a velocidade aí é fácil, né? A velocidade tem que ser em primeiro lugar. Então, quer dizer, você, respondendo aí o Jefferson, de fato você era atacante, e aí, como você mesmo falou, foi uma questão mais de oportunidade mesmo, né? Você poderia ter insistido como um atacante para essa batida. Essa batida aí é meio Marcelinho Carioca, hein, cara? Você se espelha em alguém para bater falta, para essas batidas? Eu perguntei de bola parada, esses treinamentos aí, você tem alguma referência, não? Cara, na minha carreira eu sempre vi 2 caras. Para cruzamento, eu sempre vi o Kleber, aquele Kleber que jogou no lateral do Corinthians. Ele que jogou no Corinthians, fenômeno, cara. Ele colocava a bola como se fosse com a mão, e era uma coisa muito forte.
A gente sempre o cruzamento dele parecia taco de golfe, né, senhor? Eu nunca vi um cara colocar a bola tão na cabeça dos atacantes igual ele. Agora, para bater falta, eu vejo muito Cristiano Ronaldo bater na bola, cara. A dedicação do cara aí, não tem nem explicação. Brasileiro, eu gostava do Juninho Pernambucano. Outro também. É isso. Agora, e aí eu até perguntei para você, nesse momento de isolamento, vocês não têm treinado, aí não tem jeito mesmo. Mas numa época comum, você treina cobrança de falta mesmo ou não? É só treino normal, terminou o horário ali, vai embora? Ou você se dedica após os treinos a ficar ali algum tempo fazendo treinamento de cruzamento, fundamento mesmo? Certo. Não, normalmente depende muito do treinador e depende muito dos treinamentos diariamente, sabe? Eu, quando joguei no Red Bull, o treinador era o... Ele pegou até no Flamengo, esqueci o nome dele. Mas ele falava, Alex, como você tem uma facilidade para bater na bola, se você quiser chegar um pouquinho mais cedo antes do treino, o treino é às 4, se você quiser chegar às 3, pegar umas 10 bolas paradas ali, beleza. Vai lá, eu sempre fazia isso. Agora, tem clubes que já não deixam você chegar cedo, que você tem que fazer após, que nem no São Caetano. Eu sempre faço após os treinos. Peço pro treinador, dependendo do treino do dia, para você não ficar muito com a perna fadigada ou não correr risco de acontecer alguma lesão muscular. Eu sempre, depois dos treinos, eu colocava a barreira ali e eu mesmo treinava. Chamava um goleiro e treinava lá. Quando não, meus companheiros me ajudavam também. E eu sempre que podia, eu ia lá e treinava. Mas você vê, né, Ednei, que coisa que antigamente a gente ouvia Neto, Marcelinho Carioca, o próprio Rogério Ceni, que talvez seja um dos mais contemporâneos, mas que também já faz 6 anos praticamente que ele parou de jogar, que treinavam 200 faltas depois do treino, só que com essa intensidade de jogos que os calendários vêm proporcionando, o cara não pode treinar depois do horário porque o GPS lá vai acusar, né, cara, vai dar fadiga muscular e aí o atleta acaba não tendo tempo para aprimorar. Isso é muito ruim, né, Ednei? Não, e o jogador, por isso tem poucos gols de faltas hoje. Você vê pouco entrada da área, fala assim, na verdade, na década de 90, começo de 2000, que foi o Juninho Pernambucano, temos o Marcelinho, o Rogério Ceni, tínhamos, né? Entrada da área, falta assim, era meio gol. Hoje, não é fácil você ver um gol de falta. Tem na entrada da área, assim, o jogador ele não consegue, por quê? É treinamento. A falta, sim, é treinamento. Aí já não vai da habilidade. Pode ser que ele encaixe a bola durante o jogo, faça o gol, mas para chegar à perfeição, você tem que treinar. E hoje em dia, se treinar muito, a conta vai chegar e aí vai vir lesão, né? E lesões, na verdade. Ô Alex, eu tô olhando nesses seus vídeos aí que eu peguei, nesse material aí, eu vi que você andou judiando do Palmeiras aí, do São Paulo, eu não vi coisa em cima do Corinthians aí, hein? Tem uns caras aí que vão cobrar você aí, hein, cara? Então, contra o Corinthians, normalmente Olha o São Paulo aí no Morumbi, você dando um calor nos caras, no Santos também, mas e o Corinthians? Não tem nada nesse vídeo aqui não, hein? Aí, ó, Palmeiras. Eu enfrentei poucas vezes o Corinthians, cara. A gente normalmente sabe do Corinthians e não dava pra enfrentar, né? Aí, caía no mesmo grupo. Caía no mesmo grupo, aí não tinha jeito. Entendi. Aí, o Carlinho pergunta aqui por que tem saído tão poucos gols de falta. Eu acho que isso responde, né, o que a gente estava falando. A falta de treinamento pode ser um dos fatores, mas talvez o próprio esquema que muitos times acabam fazendo, né, Alex? Porque se você tem um jogador que bate bem na bola, treinando ou não, se você fizer falta na entrada da área, já é um problema, né? Acho que todo mundo já começa a proteger a sua entrada da área ali para não deixar ninguém bater falta, né? Não, exatamente. Cara, eu vejo muito meus amigos e as pessoas próximas de mim falam isso. Alex, lateral no Brasil hoje que bate, não é, eu acho que a pessoa falar de si, eu acho que é uma coisa muito, eu não gosto muito, sabe? Mas os meus amigos falam pra mim, Alex, não sei como você não tá em time grande, mano, com essa batida sua, poucos laterais no Brasil hoje têm a sua batida. Só que eu falo, muitas vezes é oportunidade, irmão. Eu tô plantando, que nem
eu acho que você vai chegar a essa pergunta. Como é que você está se virando nessa pandemia? Eu treino todo dia, cara. Mas não tô treinando bola parada porque a gente não tá tendo contato. Até minha namorada, ela mora numa chácara, só que não tem condição da gente, mesmo morando numa chácara, tendo espaço legal, não tem Você não condição. vai botar ela no gol, né? Que aí também não adianta. Vou ficar com ela precisa da mão para jogar vôlei, né? Então, hoje em dia, cara, é difícil, não, mas voltando ao assunto das bolas paradas. Você pega no Brasil hoje, tem meia, atacante, são poucos jogadores que tem uma boa bola parada boa, cara. Que nem você falou. Antigamente você tinha o Rogério Ceni, você tinha Marcelinho Carioca. Falta na entrada do Marcos Assunção. Falta na entrada da área, era meio gol os caras. Então, hoje em dia é difícil, ainda mais pela carga de treinamento, por exigir muito da condição física do atleta também, mas eu vejo um pouco mais de qualidade também. No mercado hoje em dia, brasileiros são poucos que batem muito bem na bola. Tem o Otero do Atlético Mineiro, mas não sei nem se ele não é brasileiro. Mas não é brasileiro. Mas, pô, esse cara bater na bola é piada também. Mas, bom, a gente já discutiu muitas vezes essa questão de cobrança de falta aqui, Alex, nesse aspecto de que desde a base de hoje a gente vê assim, isso é discutível, tá? Mas o pensamento é assim, se a gente pegasse antigamente a molecada, só tinha o futebol para jogar. Então, o cara vivia o futebol, a molecada, desde os 10 anos de idade, sei lá, ele só vivia para o futebol. Hoje em dia, a molecada com essa questão tecnológica e celular e videogame, às vezes o moleque treina, acabou o treino, o cara quer já ir fazer outras coisas. E antigamente não, o cara treinava, acabava o treino, o que ele ia fazer? Continuar treinando. Hoje em dia as coisas tem muita concorrência de atividades para fazer, né? E aí vai chegando o quê? Vai chegando lá na frente, isso você não colhe agora, você vai colher lá na frente, em situações de jogo, que você acaba não tendo oportunidades. Olha aqui o Felipe Calegari, você sabe quem é o Felipe Calegari ou não? Ele está querendo saber o que você sentiu ali, o que você pensou na hora de bater o escanteio do gol da final do ano passado lá. Aquela batida ali, você fez aquela batida do seja o que Deus quiser lá no meio do, como diz lá, do feijão com arroz lá, ou você bateu e falou, vou dar no meio daquele zagueiro lá? Qual foi a ideia daquele escanteio? Júlio, se eu contar, você não vai acreditar, cara. Na boa? Acho que eu joguei praticamente o campeonato inteiro. Aí, no segundo jogo da semifinal, o treinador acabou optando pelo outro lateral e eu respeitei. Só que daí eu sempre brinquei com meus amigos. Eu falei, cara, eu cansei de dar assistência pra vocês, brincando, né? Só que eu tava levando assim, eu falei, eu vou fazer o gol do título. Você pode escrever, eu brincava até com os meus companheiros. Eu falei, eu vou fazer o gol do título. Quando eu entrei no jogo, até o treinador falou, vai lá fazer o gol do título. Você não falou que vai fazer? Ele falou pra mim, eu falei, eu vou fazer. Aí quando teve o escanteio, acho que, se não me engano, não teve nenhuma falta perto da área. Acho que só foi de longe, ou foi lateral. Mas quando teve o escanteio, a minha intuição era bater direto pro gol, porque eu treinava o escanteio. Até eu peguei agora o Alexandre Galo, ele falava, Alex, eu não quero que você cruze na cabeça do meu zagueiro, eu quero que você bata em direção ao gol. Porque Primeiro pau, segundo pau, não importa, bate no gol. Aberto, fechado, bate em direção ao gol. Porque se meu zagueiro não fizer, o zagueiro deles vão fazer contra. E quando eu peguei a bola, eu falei, eu vou mirar no gol. Eu já tinha acontecido em 2017, de eu cruzar e o cara fez contra, eu falei, vou bater em direção ao gol. E como eu bati forte, fazendo curva para dentro, eu não bati ela só alçada. Normalmente o zagueiro gosta daquela batida alçada, pra eles virem de trás. Viajando, né? Gosta da bola rápida, porque a bola rápida bate em um e já sai. Eu falei, não, vou bater ela forte, fazendo curva para dentro. Na hora que eu bati forte, acabou o cara fazendo até contra. Aí, então já saiu falando, você prometeu, o técnico falou, vou fazer, quer dizer, vai lá fazer, então você já estava predestinado para fazer esse gol aí. Comemoração. Tem mais uma pergunta. Me abraçar e falou, Alex, você falou, cara, você falou e conseguiu. Que legal. Eu tô fazendo umas perguntinhas aqui, mas daqui a pouco eu vou voltar para umas outras ali atrás que tá guardada aqui. Aguenta aí. O Mário Rocha também já é parceiro da rádio aqui, ele quer saber o seguinte, para o seu estilo de jogo, na sua visão, qual esquema tático você rende mais? Porque a gente tem eu estou imaginando que a ideia aqui é o seguinte, vou emendar na pergunta dele, lateral ou ala, né? Tem muita diferença, ainda mais porque você é um cara que ataca muito, você tem facilidade de velocidade para atacar, tem uma questão física
boa, então você pode subir e voltar com frequência, mas assim, qual é o esquema tático que mais te agrada? Mais o lateral, mais defensivo? Não, gosta de apoiar, volta por dentro? Como é que você gosta de jogar exatamente? Acho que o lateral, a primeira função dele é marcar. Como eu era atacante, a minha primeira função era atacar. E hoje em dia, a primeira função do lateral é marcar. Cara, então eu não tenho um esquema tático assim, vou bem nessa, vou mal naquela, não. Eu joguei em 2017, quando a gente foi campeão, para marcar a gente jogava no normal, 2 linhas de 4, bem posicionado. Mas para atacar, o meu volante entrava no meio do zagueiro e formava um terceiro zagueiro, ele liberava eu mais. Então depende muito da função. Às vezes aí vai muito do feeling dentro de campo, de treinamento também. Para atacar, a gente ataca de uma forma, para defender, defende de outra. Então, se for parar, você tem uma forma melhor para você, um sistema tático melhor para você jogar. Cara, para mim, eu acho que hoje em dia eu não tenho. O lateral depende do adversário também, né? Porque hoje em dia hoje, dependendo do treinador, o treinador joga muito em função do outro time. Você monta o time, monta o sistema tático em função da maneira do outro time jogar. Sabe? Você vai jogar, que nem peguei vários jogos com o treinador Alex. Eu não vou precisar que você afunde mais, porque você tem um atacante velocista do teu lado. Se você afundar mais nesse jogo, a gente vai penar um pouco do seu lado. Então, depende muito do sistema tático do adversário. A gente joga muito Alex, do adversário. O lateral, cara, como diz o Ale Oliveira, a posição que é mais fácil botar apelido, né, cara? Você pode ser o submarino, que você desce e demora para subir. Você pode ser o mochila, que leva nas costas. Você pode ser o final do arco-íris, que ali tá o pote de ouro. Ou você pode ser o Uber, né, cara? Você pega em casa e vai até entrega no destino, cara. Então, o lateral é complicado, né? Porque, cara, você tá pensando em atacar, mas ao mesmo tempo você tem que pensar se contra-atacar, o que vai ser ali. Por isso que os seus volantes tem que tá alinhado, né? E para você ter noção, eu jogo com um volante que ele tem 40 anos. Tá, aí. Mas esse daí sabe os atalhos, né? Eu nunca vi um cara de uma força física igual ele, e ele tem 40 anos. O único cara que ganha fisicamente dele, com todo respeito, nos testes de física, era eu. Porque, 40 anos e o velhinho, meu Deus do céu, cara, não é à toa que ele tá no São Caetano, se não me engano, já faz uns 6 anos já. E a história dele, ele passou no Fortaleza, ele já jogou em time grande. O cara é fenômeno, A condição física dele eu nunca vi igual. E ele falava, Alex, pode ir que eu faço a tua. E o velho desculpa, eu não entendi quem é? Wesley, volante, um careca. Então tá explicado, né? Aí ele faz a sua, você vai que vai, fácil. Ele tá no São Caetano desde 2014, cara. Isso, ele faz uns... O Domingos tá lá também, né? Domingos que chegou agora na Copa Paulista, né? Puta de um cara também, velho. De uma história... A história do Domingos é danada, mas o bicho também, ele põe medo nos atacantes, hein? Pô, que isso. Aí dá pra você ir tranquilo, porque nego não vai fazer gracinha ali não, hein? Não. Desculpa, deixa eu voltar uma pergunta ali que eu queria fazer um pouco mais para trás, porque tem uma situação interessante também. Quando a gente estava falando de União Barbarense, tem uma história que eu acho importante também a gente falar dessa questão de contrato, que você estava na União Barbarense e aí você foi para o Avaí. O que aconteceu? Que de repente do Avaí você teve que voltar por conta, porque assim, acho que o Barbarense não estava pagando fundo de garantia, né, não estava depositando, e aí isso é motivo para ter uma rescisão contratual, isso é legal. E aí você saiu, se apresentou, mas no fim você teve que voltar para o Barbarense. Como é que é essa... Conta essa história pra gente aí, porque isso é doído, né? Você sair, se apresenta... Cara, União Barbarense eu sou muito grato, assim, cara, com relação à vitrine, né? Com relação à vitrine, me colocou na vitrine do futebol paulista, eu sou muito grato. Mas financeiramente eu fiquei 4 anos no clube, indo e voltando, a gente passou um pouco de dificuldade. E eu lembro que em 2012
A gente foi campeão não, foi vice-campeão da Série A2, subimos, mas eu fui emprestado pro Bragantino, disputei o Brasileiro lá, em 2012, em 2013 eu voltei para jogar o Paulistão. E no final, no jogo contra o Palmeiras, no Pacaembu, o Júlio Kleiner era treinador do Palmeiras, e eu lembro que eu fiz uma boa partida contra o Palmeiras, acho que a gente perdeu de 1-0. E acabou o jogo, ele veio e me abraçou, e falou: Alex, eu quero trazer você pro Palmeiras. E eu, na época, falei, quase chorei pra ele na época. Eu falei, pô, irmão, é o sonho de todo jogador jovem jogar em time grande. Eu falei, pô, não fala isso, cara, meu sonho é jogar em time grande. Ele falou, não, vou trazer você pra cá. Aí acabou o campeonato, eu já meio que sabia que eu ia pro Palmeiras. Só que até hoje, cara, ser sincero, até hoje eu não sei o que embrolho que deu. Que eu não sei o que aconteceu, porque eu não fui pro Palmeiras. E nesse embrolho todo, eu acho que, como eu tinha empresário na época e eu já tinha algumas. Se eu saísse livre do União Barbarense, eu tinha algumas oportunidades melhores no mercado. E eu acabei entrando numa ação na Justiça contra a União, por fundo de garantia, essas coisas. E tinha uma proposta pro Japão para ir nessa época. Só que daí o embrolho lá, eles depositavam o FGTS em outra conta do PIS, deu um mau rolo. Aí eu acabei indo pro Avaí. Fiz um contrato de 3 anos com o Avaí e aí joguei o Campeonato Brasileiro pro Avaí lá. Aí foi mais ou menos esse embrolho que deu, que até hoje, sinceramente, eu não sei o que aconteceu. E aí tem que voltar, dá uma frustração, hein? Aí, olha o tal da batida aí, quem não viu ainda. Lá, eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo, daqui a pouco é que eu fui olhar, olha o zagueirão feliz ali, ó. É bem isso que você falou, todo mundo correndo para abraçar. Aí a câmera que mostra ali bem perto de você, né, uma câmera perto do escanteio, que dá para ver o desvio, mas a batida foi muito forte mesmo. Essa que você falou, não é uma bola viajada não, né, cara? Ela foi rasante ali no primeiro quadrante, que o pessoal gosta de falar ali, ó. Subiu ali no primeiro pau, cara, não tem jeito. Olha o goleirão ali, ó. Não tem jeito, não. Se não bate no acho que foi o atacante deles que fez conta. Se não bate, ela ia acabar entrando direto. Ó, o camisa 7 ali. Aliás, que jogo pegado esse, hein? Pô, foi um jogaço, cara. Nosso goleiro foi expulso ainda. Foi um jogo eletrizante. O final foi um auê danado, né? O final foi um auê danado, mas foi bom, cara. Meus dois amigos Vinícius aí tiveram trabalho, viu? O Vinícius Dias aí que tá apitando e o Furlano, quarto árbitro, sofreram pago. Eu conheço o Furlan, cara. O Vinícius Furlan é meu Ele amigo. é lá de Santa Bárbara também. Furlan é meu amigo, conheço ele. O atacante do 15 era o Rafael Macena, ex-paulista. Eu acho que o Rafael Macena foi o artilheiro dessa competição. Cara, e o pior disso é que o Vinícius Furlan sempre fala, cara, todas as vezes que eu apito o seu jogo, ou você dá uma assistência ou você faz gol, pô. Bom, pensei que ele ia falar que você dá uma chegada para precisar de um cartão. Você toma muito cartão ou não? Cara, eu não sou um atleta que toma muito cartão, não. E essa hora aí do gol, uma confusão, o árbitro dá. Mas esse lance foi bem impedido mesmo ali, o cara tava na. Enfim, esse jogo deu realmente bastante trabalho, foi bacana de ver aí o gol, inclusive. O Carlinho aqui pergunta para você qual é se você tem um jogador aí mais difícil de marcar que você já enfrentou. Cara, dá para escolher um aí? Eu sempre comento, eu vou escolher 2, cara, e os 2 do mesmo time. Eu sempre comento com meus amigos que 2 caras que foi muito difícil de marcar foi o Keno do Palmeiras, que agora tá no Atlético Mineiro, e o Dudu. Pô, o Dudu esconde a bola, e o Keno é um velocista nato. Como é que você vai marcar um cara desse, cara? É difícil, até hoje ele fala, no 1 contra 1, jogador pra marcar ele é muito difícil, cara. O cara é muito velocista, né? Marcava ele, um ficava na sobra já, e o outro dava o bote, era difícil demais marcar ele. Difícil, né? O Dudu tem essa qualidade, né, cara? Ele dribla fácil, mas principalmente a proteção dele é difícil, né? Como ele é baixinho, cara, ele se especializou em proteger muito a bola. Você vai dar bote nele, ele esconde a bola. É difícil de tomar a bola dele, meu. Pequeno, mas a tal do centro de gravidade, né? Ele é fortinho, é baixinho, não toma fácil, né? Ô Alex, esse título do São Caetano, nós falamos lá no começo, que tem uma história, final de Brasileiro, final de Libertadores, título paulista, ficou um tempo longe.
Como é que foi esse título, a comemoração, diretoria, torcida, esse título, o pro São Caetano, para você estando ali no grupo, vendo isso daí, uma renovação do São Caetano? Cara, eu digo para mim foi muito importante, cara, esse título. Sabe, eu já peguei. Você entra o cara que é jogador de futebol, ele quando tá num grupo, ele já sabe, esse grupo vai vencer. Quando ele muitas vezes ele vê um grupo assim que você vê que tem muita rixa, ou que tem muitos grupinhos, ou que tem isso, aquilo, você já vê, pô, esse grupo não vai dar certo. Quando eu cheguei no São Caetano, os caras me abraçaram, eu falei, puta, aqui vai dar certo. Foi igual no União Barbarense, quando a gente passou dificuldade lá, cara. Foi muito aprendizado, mas a gente viu que o grupo se uniu. Quando se une assim, meu, dificilmente não dá certo, cara. Dificilmente. Quando eu cheguei no São Caetano, que os caras me abraçaram e a gente confiava num time, não era um time titular ali. A gente tinha um elenco muito bom, cara, muito bem formado. O treinador e a diretoria na época formou um time muito bom. E ele procurava, assim, jogadores que ia agregar muito no elenco. E, pô, cara, foi muito importante. Agora, para renovação de contrato, como para o clube, visibilidade, foi um conjunto em si, foi muito bom. E você fala de grupo, interessante que o ano passado a fase até financeira não estava muito boa, né? Nessa época da Copa Paulista, inclusive, acho que tinha algumas pendências lá, mas o elenco, por ser bom, por estar unido, se fecharam para a competição mesmo, né? Então, cara, como já tô no clube já faz um bom tempo, e eu sei como funciona, nunca foi de atrasar nada. O cara sempre pagou tudo direitinho, cara, tudo direitinho. E eles tiveram alguma dificuldade financeira nesse campeonato, né? E só que a gente sempre conversava, que uma hora ou outra eles iam pagar, só que se a gente não fizesse a nossa parte, ficaria mais difícil. E o nosso grupo era um grupo muito bom, cara. A gente manteve a base de alguns anos, e chegou alguns jogadores, os caras foram muito bem na contratação, chegou alguns jogadores que agregaram muito no nosso elenco. Então, São Caetano, de uns anos para cá, sempre montou times muito bons, cara, jogadores que realmente entende que o São Caetano não é um time que de um campeonato só vai ter só o primeiro semestre, depois você não vai ter mais nada. Então, eles sempre contratavam os jogadores, tipo, para ter uma estabilidade, né? E a frustração do rebaixamento? Cara, é que nem eu digo pra você, o nosso time era um time bom. Só que na prática não foi igual aos outros anos. Sabe? Eu não digo que teve rixa, não digo que teve grupinhos, isso aqui. Só que foi diferente a energia, irmão. É diferente você ver como você se dá bem com todo mundo e muitas vezes você olha, não que você não se dá bem com o seu companheiro, mas falta alguma coisa, né? Você não tem mesma liberdade. Faltava alguma coisa, cara. E o treinador era um puta de um treinador, só que ele não conseguiu juntar esse grupo. Então não deu certo. E você vê o grupo, pô, só jogador bom, cara. Rafael Marques, Christian, William. Você pega o currículo desses caras aí, era pra dar certo, só que não deu certo. E até hoje eu não sei o motivo. Deixa eu só, o Raul Rodrigues, que é o técnico do Sub-15 do Metropolitano, grande abraço, sempre participa conosco aqui, prestigia os nossos entrevistados. Ele perguntou aqui, só respondendo para ele, o Alex já respondeu, Raul, querendo saber da sua posição de origem. Ele era realmente atacante, porque ele menciona aqui do seu momento ofensivo é muito bom, né? Ele queria saber se você é um lateral de origem. Então ele de origem era atacante, e aí acabou começando de fato a carreira como lateral e aproveita bem essa dinâmica de atacante, muito bacana. Obrigado, Raul, grande abraço por participar. Agora, entrando numa outra discussão aí, como a gente falou, amanhã tem a reunião na Federação Paulista, né, uma videoconferência que deve aí definir o novo protocolo de como será o retorno para os times da Série A2. Os times da Série A1 já voltaram, já começa aí o retorno do Paulistão no próximo dia 22, então a Série A2 também já amanhã deve ter aí novos rumos. Primeiro eu queria que você falasse como é que você tem treinado. Como é que tem sido para você esses mais de 150 dias? Pensando aqui, olha, o último jogo que você teve foi contra a Portuguesa Santista
Vencemos de 3-1. 3-1 lá no Urico Mursa, em Santos, com o Luiz Daniel, você, Matheus Salustiano, Sandoval, Acácio, Índio, Emerson Santos, Wanderson, depois o Madison Domingos, o Ronaldo, Marcos Vinícius, Bruno Moraes e o técnico Alexandre Galo, 3-1 contra a Portuguesa Santista. De lá para cá, nada mais. Como é que você tem se virado? Você falou da chácara aí, com a namorada e tal. Como é que tem sido todo esse período sem treino, sem bola, se virando? Daqui a pouco a bola volta a rolar. E aí, como é que você tem se preparado, Alex? Eu sou do tipo de pessoa, assim, que na minha vida nada foi fácil, cara. Nunca tive... Minha família foi de uma família humilde e eu nunca conquistei as coisas fácil. Nada veio de graça pra mim. E eu tenho um lema, que do céu só cai chuva, irmão. Se você não correr atrás, Deus não vai te abençoar, não tem jeito. Vou reclamar de Deus se eu não tô correndo atrás. Se eu fazer a minha parte, teoricamente, o Papai do Céu vai falar, pô, esse menino aí tá trabalhando bastante, eu vou te abençoar. Então, cara, quando eu tô aqui em São Paulo, que agora eu tô em São Paulo, quando eu tô aqui em São Paulo, eu praticamente treino todo dia. É dia 15 de março, eu fui buscar a data aqui, dia 15 de março, último jogo. Isso. Quando eu tô aqui em São Paulo, praticamente eu treino mais aeróbico. Corro na rua, vou manter na forma. Mas quando eu tô na chácara, na casa da família da minha namorada, tem um gramado grande lá e dá pra gente usufruir do espaço. Então, graças a Deus. Eu não ia falar, não toca nesse assunto não, mas como é namorado da Giovanna Gasparini, que foi uma das nossas convidadas, aliás, muito obrigado, um abraço. Você judia muito do Diego quando vocês estão ali? Você já pegou ele pela frente aí para um X1, como os moleques gostam de falar hoje em dia, não? Cara, jogar bola contra ele eu nunca joguei não, ele já jogou no meu time. Já jogou a favor, contra não? Não, contra não, já acompanhei ele no Grêmio. Não deu pra dar umas chegadinhas nele, não? Aí eu acompanhei ele no Grêmio. Hein? Ele disputa lá no Grêmio lá. Aí eu até ajudei ele, dei uns toques pra ele na bola parada. E até que ele foi. Cara, por infelicidade dele, cara, eu vejo ele tem uma qualidade muito boa. Infelicidade dele não ter seguido na carreira, né? Ou por oportunidade, ou por ele ter seguido outro caminho, mas ele tinha tudo para seguir no caminho do esporte do futebol aí. Tem qualidade. Então, aí você continua só retomando, então você aproveita quando tá na chácara para fazer treino, tentar brincar um pouquinho com a bola, mas é longe de fazer um treinamento de fato para se aproximar. Mas então, você vê, de 15 de março até agora é muito tempo, né? Para um atleta profissional, quanto tempo você imagina que precisa a decisão amanhã para dizer quantos dias vocês devem ter até voltar a ter um jogo oficial? Mas você acha que um atleta profissional que fica 3 meses, 4 meses sem jogo, amanhã, quer dizer, depois de amanhã já vai fazer 4 meses sem nenhuma atividade. Quanto tempo você precisa para estar em forma de novo? Para estar pronto para um jogo? Acho que é como eu disse para você, cada jogador, que nem a gente está fazendo os treinos online com o clube. E o nosso preparador físico, o Elio, ele é um cara muito dedicado. E a gente está se mantendo. Mas nada se compara a você treinar com bola, a você treinar num campo. Então eu creio que no mínimo uns 20 dias para a gente não estar 100% na condição física, mas pelo menos para dar uma condição legal para a gente, pelo menos não ter uma lesão, porque começo de temporada assim é muito difícil, pega muito pesado, é difícil você não ter lesão. Então, e treino online você não combina com a parede, com a cadeira, não adianta ser, né? É diferente você combinar com o outro atleta que você pode dar uma chegada, puxa daqui, empurra dali, faz a borrachinha, vai. Com a cadeira não dá, né? Não dá para tipo, para pensar, nem todo mundo tem um espaço que nem tem a família dela, que é uma chácara, tem um espaço legal do gramado que dá para você fazer um treinamento, até que bacana. A maioria das vezes, quando eu vejo o treinamento, a gente tá treinando online, eu vejo os meninos estão todos nos apartamentos, treinando na sacada. Não é a mesma coisa, não te dá uma condição física legal. Então, no mínimo, tem que ser uns 20 dias aí. Vamos correr um risco muito... um número muito alto de lesões nessa volta. Jogadores
Se não voltar, dependendo da data, vai estourar muito jogador, cara. E aí, capaz de jogador perder até o segundo semestre, cara. Então, não vai ser fácil esse retorno, não. Agora, Alex, você que é profissional e convive com outros atletas, e como você falou, de cada atleta tem a sua forma de se cuidar. Eu queria fazer um comparativo e a sua análise sobre isso. Quando o jogador está de férias, ele desliga e desliga mesmo, então alguns podem comer de forma desregrada, pode beber, enfim, está de férias. Nesse caso, a gente está falando, mas são 30 dias, às vezes menos. Nesse caso, a gente está falando de uma situação que não chega a ser, não é férias. E que, não sendo férias, vocês estão mesmo que online recebendo atividades do preparador físico, do condicionamento físico do clube. Mas são 4 meses sem uma atividade oficial. Então, apesar de não ser férias e de que, de certa forma, vocês estão se cuidando, 4 meses é muito grande. Corre o risco de, apesar de, como o Ednei falou, apesar de ter um acompanhamento, apesar do pessoal tentar se cuidar, mesmo ainda só nesses 20 dias que você está falando aí de treinos dentro de casa, nem jogos ainda, só em treinos mesmo, de repente já ter gente estourando? Cara, que nem eu. Teve alguns, até uns companheiros que teve um desconforto, não chegou a ter lesão. Mas que você tem uma planilha de treino todos os dias, nem todos os dias você vai estar 100%, porque não é a mesma coisa de você estar treinando no campo todo dia, que você tem um suporte muito grande ali, de fisioterapia, de academia. Sentiu um desconfortozinho, vou ali na fisioterapia antes, umas meia hora antes, pô, trata, vai treinar normal, mas dentro de casa não é a mesma coisa, cara. Quem treina no apartamento não é a mesma coisa de você estar treinando num lugar legal. Então não tem como, você, uma hora ou outra, você vai sentir um desconforto. É natural, se você não se... A gente até brinca entre a gente. Se você não sentir dor, não tem ganho, cara. Não tem como. O jogador de futebol sente dor todo momento, não tem jeito. O Carlinho coloca uma coisa aqui que foi até interessante. O Hudson, jogador do Fluminense, esteve com a gente aqui na semana passada, e ele foi logo no primeiro jogo do retorno contra o Volta Redonda. Inclusive, apesar de o Fluminense ter perdido por 3-0 lá no Engenhão, no retorno foi o primeiro jogo debaixo de chuva. Tomaram a traulitada lá 3-0 e a comemoração dele por ninguém se machucar, cara. Assim, é engraçado falar tomar 3-0 e eles estavam comemorando, quer dizer, comemorando é força de expressão, mas assim, o fato de que ninguém se lesionou, essa foi o que ele comentou nesse sentido, né? Não, e é bem isso mesmo. Eu até acompanhei um pouco, pra você ter noção, até uma história engraçada. Eu peguei o Hudson no Botafogo de Ribeirão. Antes do Atlético Sorocaba, eu tinha uma proposta do Botafogo de Ribeirão. E eu acabei indo pra lá, fiquei uma semana de avaliação. Avaliação não. Eu já tava certo, mas fiquei uma semana treinando físico, avaliação física. E eu acabei machucando as costas lá. E como eu já tava praticamente, eu tava 6 meses sem receber no Avaí, e um acordo que eu tinha feito com o Botafogo lá, meio que eles não cumpriram. E eu já tinha uma situação certa já pro Atlético Sorocaba, e eu acabei pegando minhas malas. Certeza, né? Não vou fazer igual o Vampeta, eu finjo que jogo e vocês fingem que me pagam, não vou fingir nada, já vou embora já, né? Eu acabei pegando uma semana no Hudson lá no Botafogo de Ribeirão, e acho que nessa época ele fez um bom campeonato paulista e foi pro São Paulo, acho que nessa época. Foi isso mesmo, ele foi eleito o melhor volante do Campeonato Paulista, e o São Paulo, o Muricy, mandou buscar ele lá. Bom, tem mais uma perguntinha aqui. Bom, a Série D, que aí por conta de ter sido campeão da Copa Paulista, vocês têm vaga na Série D. Como é que vai ser? Será que a Série D sai esse ano? Caxias, Joinville, Marcílio Dias, Novo Horizontino, São Luís, Pelotas e Tubarão são os adversários do São Caetano. Se realmente essa Série D, eu acho que deve sair, né? Cara, a gente espera que sim, porque, pô, são muitos atletas, muitas famílias que dependem do campeonato, pô. Não tem como, né? Não dá pra pensar em não ter o campeonato, né? Eu sei que essa situação hoje, por conta dessa pandemia, a gente entende que a saúde é em primeiro lugar e tal.
Só que chega um momento que fica insuportável para as famílias, né, cara? O São Caetano ainda tem uma condição financeira legal, tá conseguindo se manter, mas você pega outros clubes aí que já fechou. Você pega a situação do Noroeste, era líder da Série A3 e fechou o clube. Então, cara, nem todos os clubes têm uma situação financeira legal. Eu acho que a própria CBF deveria dar um suporte maior. Não, tinha que dar, né? Agora, você falou Noroeste na Série C, né? Agora, e o Santo André aqui, falando do Campeonato Paulista, Santo André aqui, acho que estava sobrando 7 jogadores, se não me engano, ia ter que fazer um malabarismo para continuar o Campeonato Paulista, porque os contratos iam até maio. O Mirassol perdeu 15. Olha aí, é complicado, né, realmente. Bom, 2 perguntas aqui também. O Mário Rocha, essa é boa, hein? Mário Rocha quer saber o seguinte, que dentro desse novo normal, como as equipes estão se preparando, e os jogadores para uma disputa sem torcida, como isso influencia na dinâmica do jogo? A gente sabe que, por exemplo, os times do interior, existem aqueles que têm menos torcedores, outros um pouco mais, mas não importa. Aqueles que vão, ou seja, para ser igual aqui em Jundiaí, o Jaime Sintra, aqueles amendoim lá, os caras que vão para ajudar ou para cornetar, se é para ajudar, ajudam demais, não importa a quantidade que seja, mas vão para atormentar o adversário. E quando é para atrapalhar também, esses são os mesmos. Então, independente da quantidade, e aí também em São Caetano, a gente sabe que a torcida do Azulão dá trabalho. E isso vai fazer falta para vocês, assim, no sentido, qual é a dinâmica? Estádio vazio, só os quero-quero ali atrapalhando a sua subida lá, como é que vai ser isso? Jogo de chácara, né? A gente entende a realidade hoje em dia, como tá, né, gente? A gente se conscientiza muito grande, né, cara, com relação à saúde. Mas jogar sem torcida não é a mesma coisa, né? Pelo amor de Deus, né? Você vê a torcida te xingando. Pô, eu sempre gostei de jogar contra, de ver aquela torcida te xingando, vai você na bola e você vai pra cima, que isso é algo de você jogar dentro de casa, a torcida te empurra no natural, né, cara? Pô, você pega ali 100 mil, 30 mil pessoas no estádio, 20, você pega uma final, pô, jogar contra o Palmeiras lá no estádio do Palmeiras, coisa maravilhosa. Agora, jogar sem torcida vai ser algo diferente, que eu nunca joguei sem torcida no estádio. Então. O Ednei, eu vou dizer uma coisa, o Alex é um cara de personalidade, viu, cara? Porque é o seguinte, lateral, primeiro que lateral já corre do lado de qualquer torcida, seja adversária ou a favor. Aí o cara, tem hora que é cabeludo, e cabeludo o torcedor não quer saber, o cara vai, se passou, ele fica marcado. Arruma um apelido fácil. Cara, aí eu já vi aqui atrás, eu ia deixar passar batido, mas eu não vou deixar passar batido não, viu? Você vai me desculpar, mas olha aqui. Aí o cara com o cabelo dessa cor já apareceu aqui, ó, Daverson. Então, de um jeito ou de outro, o cara tem personalidade, meu. Então é isso aí. E por isso que você falou, a torcida é bom porque te ajuda, né? No final das contas, se tá te xingando, te motiva a ir pra cima. Eu uso as coisas, muitas vezes as pessoas veem as coisas muito negativas, cara. Eu vejo o positivo em tudo. Se a pessoa tá me criticando, eu vejo o positivo. Se ele tá me criticando, ele sabe que eu incomodo ele. Então, eu vejo o positivo, cara. Que nem o último jogo nosso, próprio contra a Portuguesa Santista lá dentro. Você vê a torcida, eles fizeram 1-0. Meu Deus, os caras enchendo o saco, Alex, seu fraco. Eu falei, tá bom, bora ver no meu pé. Toma, deu um arco na cabeça do meu atacante. Aí, pronto. Aí você já olha pra eles e paradão na esquina. Nós fizemos assim, ó, pra eles ficar quietinho. Tem mais uma aqui, ó, você não me respondeu quem que é o Felipe Calegari aí, ó. Ele pergunta o seguinte, qualidade técnica depois da quarentena, o que você acha? Vai cair? Não, qualidade técnica não muito, eu acho que de condicionamento físico, sim. Técnica, eu acho que o jogador em si, o brasileiro em si já tem um molejo, né? Isso eu digo, falo até para meus amigos, o mal do brasileiro, porque a gente não ganha, disputou muitas Copas do Mundo, e essa é a minha opinião. Eu vejo que a gente passou um pouco de dificuldade nas Copas do Mundo, porque o brasileiro em si, o brasileiro acha assim, ó, porque eu já tenho a qualidade, eu não preciso obedecer taticamente.
O futebol mudou, gente. Hoje em dia é muita força e muita obediência tática. Você vê a Alemanha veio no Brasil e bagunçou, porque a obediência tática dos caras é muito grande, gente. Não é mais a qualidade em si. Você não pega o Ronaldinho Gaúcho hoje, ele não ia fazer diferença sozinho. Você pega o Messi na Argentina, ele não consegue jogar, irmão. E olha o nível do Messi, cara. Então, hoje em dia, é mais obediência tática e força física do que muita qualidade. Então, são diferentes hoje em dia o sistema de jogo, né? E se falando do Felipe, pô, o Felipe é parceiro, é parente do Diego também, Gasparinho. É isso aí. Tem mais um te mandando um abraço aqui. Peraí, não é o Carlinho tá querendo saber da substituição, não. Rogério Oliveira. Lucas Seixas, seu amigo, que sobe no gramado sempre com você, te mandando um abraço. Pô, um abraço. Obrigado pela força aí. É isso aí. Carlinho Cabral também quer saber o seguinte: aumento das substituições vai ajudar, assim ninguém sair, bom, apesar que ninguém quer sair, né, mas ajuda na questão de evitar lesões, ajuda na questão de diminuir lesões, mas também no retorno inicialmente, ou pelo menos para os técnicos, aumentando a quantidade de substituições. O que você acha? Cara, minha opinião, acho que essa situação já tinha que ter acontecido antes, que se aumenta mais a qualidade de jogo e dá mais volume para o jogo também, que normalmente como é 3, o treinador pensa muito, e você leva 7 jogadores para o banco para entrar só 3, os outros ficam como? Você pega, dependendo da competição, você pode levar até mais, cara, você não tô me recordando, quando eu jogava no Avaí ia muito mais pro banco de reserva, ia 9. Acho que são 12, se não me engano. São 12, só que aí agora, pelo menos falando eu vi pelo Rio de Janeiro, no protocolo, por conta do espaçamento, eles estão deixando ficar só 10, por conta do espaçamento, e aí colocando 5 em substituições em 3 paradas, usando o mesmo esquema da copinha, na questão das substituições, inclusive. Pô, você imagina, com 10 no banco, você substitui 3 só, você imagina os outros. Você fica meio que em função, meio que o jogador fica sem... O cara se sente, na realidade, ele se sente sem prestígio, sabe? Não é legal você estar no banco ali. Mas agora eu vou inverter a pergunta também. Você é um lateral. Você é o lateral que joga e joga bem e tal. Mas você imagina que você tem no elenco mais 2 laterais que estão no banco. Certo. Aí você não está no banco, você está jogando, mas você vai querer jogar 30 minutos para entrar os outros 2, ou para entrar 45 minutos. Eu estou invertendo o outro lado para aquele cara que joga também, mas que de uma certa forma, de repente o titular também vai começar a ficar assim, vou ter que ficar saindo toda hora também, porque o outro tem que entrar. Não rola isso também? Vou dar uma brecha pro cara. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito fominha, então eu quero jogar sempre. Pois é. Mas a maioria é uma substituição tática, você tem que entender muitas vezes é uma substituição para te poupar ou para dar um gás a mais pro time, então depende muito, então os jogadores... Você não quer ser poupado, rapaz? Não é? Porque, olha, você comentou a questão do Messi, por exemplo. Eu vou usar esse gancho aí para te cutucar um pouquinho mais. Você falou do Messi que quando joga na Argentina, ele tem dificuldade porque a Argentina, num contexto geral, ela não tem uma obediência tática como é, por exemplo, o Messi que joga com os amigos no Barcelona. Porque a cultura que se joga... Como é que é? Parece que ele tá jogando com os amigos dele ali. Exatamente, porque a cultura que se tem, não só no Barcelona, mas na Europa, de modo geral, o cara não gosta de sair aqui ou lá, ele não gosta em lugar nenhum, mas lá o cara respeita e sabe que é uma questão tática, respeita essa situação e não vai ficar arrumando intriguinha. Aqui não. Será que os jogadores brasileiros estão preparados para esse tipo de coisa? Aumentou de 3 para 5 substituições. Pô, o cara vai ficar me tirando toda hora. Eu tô a fim de jogar, não quero ser poupado. O cara já não gosta de ser poupado de um jogo para o outro, porque o CK dele indicou que ele precisa dar um descanso. Eu vejo, assim, que nem eu citei da situação da obediência tática do brasileiro. Na minha opinião, vai ser dificilmente a gente ter Cara, eu vejo por mim, cara, eu sou muito profissional extremo. Se o treinador me tirou, independente da situação ou não, pô, eu
cara que vai entrar ali é meu companheiro de equipe, então eu não posso ficar bravo. Lógico que você fica no seu, dentro de você, pô, você quer jogar mais. Só que você tem que entender que você tem um time, cara, ali não é um jogador. Você pega que nem a situação do Liverpool. Quando que vai acontecer do seu arquirival fazer 5 do lado e 5 do outro e aplaudir você entrar dentro de campo? Quando que um brasileiro vai entender isso? A rivalidade no Brasil é muito grande, então eu acho que o brasileiro em si tem que mudar um pouco a cabeça. A gente tem que ser mais profissional do que muitas vezes razão das coisas. Não, a gente tem que ser profissional, cara. Tem que entender que a gente tem um elenco, não é só os 11 que jogam, então tem um elenco atrás dali que vai ajudar você também, você entendeu? Então a gente tem que ser profissional e entender a situação, cara. Hoje em dia o jogador brasileiro, eu acho que muitas vezes é muita vaidade, é muita coisinha, muito mimimi, gente. Nossa, isso aí acaba com o futebol brasileiro. Por isso que a gente deixa de conquistar muitas coisas grandes, tanto de evolução do futebol brasileiro, como, pô, você pega lá os caras que agora mesmo tá assistindo Real Madrid e Granada. Pô, é falta. Os caras baixam a cabeça e já era. Respeita, gente. O brasileiro não. O brasileiro, tudo ele quer gesticular, ele quer brigar, ele quer achar que ele tá certo. Né? Você concorda que o jogador de futebol, pelo menos aqui no Brasil, independente do campeonato, da categoria, é muito mimado? Eu ouço muito isso. É que nem hoje em dia, você pega a categoria de base, ainda mais que eles estão sendo vendidos muito cedo. Você tocar nos meninos da base é difícil. Hoje em dia, você nem. Antigamente, eu lembro quando a época do União Barbarense, quando eu subi profissional, eu tomava cada pancada que eu baixava a cabeça e ficava quieto. Hoje em dia, você não pode mais. Você encostou, já é os ovinhos de ouro. Então, é difícil. É muito mimado, cara. Eu vou contar uma história rapidinho aqui. A gente jogava em Cajamar. Eu, o meu irmão o Carlinhos, a gente tinha um time lá chamado Cajagraf, lá em Cajamar, aqui do lado. A gente jogou uns 15 anos lá. E aí todo domingo de manhã a gente tinha um horário num campo lá. E em um determinado dia a gente não ia poder jogar. Quer dizer, tivemos que jogar muito mais cedo porque teria um campeonato internacional sub-11, se não me engano, que teria o Santos Internacional de Porto Alegre, o Cerro Porteño do Paraguai, o Cerro Porteño é Paraguai, o time do Uruguai, enfim, era tipo uma Libertadores, sub-11. Aí chega os moleques do Santos, do Inter, não sei o quê. Os garotos do Santos chegaram assim, 11 anos, hein? De uniforme, agasalho, tudo bonito, assim, tudo arrumadinho. Você fala, caramba, até a gente, assim, os adultos, tudo já, né, olhando os garotos. Aí dividiu o vestiário com aqueles menininhos ali, tá, eles foram trocando. Aí um dos garotos não amarrou a chuteira. Quando ele ia pro gramado, assim, o técnico dele falou assim, amarra a chuteira. Ele falou, eu não vou amarrar minha chuteira. Aí ele falou, não, você vai amarrar sua chuteira. Ele falou, eu não vou amarrar minha chuteira, eu gosto de jogar assim. Aí o técnico olhou para ele e falou assim, bom, se você não vai amarrar a chuteira, então você já pode tira o seu uniforme, porque você não vai jogar. Aí o moleque olhou pra ele, fez uma cara de bravo, Carlinho vai lembrar disso. Olhou pra cara dele assim, só faltou dizer assim, ó, eu vou amarrar, mas na minha mente ela tá desamarrada. Mas assim, com 11 anos... Alguém vai vir falar contigo, eu vou amarrar, mas alguém vai vir falar contigo, meu amigo. Mais ou menos assim, aí você imagina, com 11 anos o garoto assim, peitando o treinador. E só porque pediu para amarrar a chuteira. Você imagina uma situação dessa? Então, desde dessa idade, você começa a ver que se não for que o Elmo falou com a gente semana passada, né? Elmo, um jogador que também fez uma história por conta de lesão, acabou encerrando a carreira com 25 anos, tem um projeto muito bacana, quem não assistiu pode acompanhar aí no programa da semana passada, projeto social também, 3 países, muito bacana. E ele conta que tem muito treinador que, assim, se o treinador fizesse um papel talvez um pouco mais paternalista e desse as orientações que às vezes o garoto ainda precisa ter e que às vezes o pai não dá e às vezes o empresário que dá e dá de forma errada, muita coisa podia ser diferente, né, não, Alex? Eu vejo dessa forma aí também. Eu já vivenciei situações, eu não vou nem falar o clube, mas eu jogando e o modo de dizer, o pau torando ali, pô, dividida pra lá e pra cá e grita uma mulher na arquibancada. Eu dou tal coisa pro clube, põe meu filho. Daqui a pouco sobe a plaquinha. Sai, Alex.
entra fulano de tal. Eu falei, aí é o fim do mundo, gente. Pelo amor de Deus. Então, acho que Acontece. vai nessa linha aí. Vai. Porque hoje em dia, muitas vezes, você pega muitos clubes que muitas vezes não tem condição, então pessoas em volta ajudam, tanto o estabelecimento, tanto família, então é diferente. Então, se não jogar fulano de tal, que é parente de fulano de tal, que de ciclano, aí fica nesse... Ô, Alex, tem uma pergunta aqui, essa que chegou de Ubatuba. Seus pais vieram da Bahia, é isso, né? E aí você, de Ubatuba, tem mais jogador de Ubatuba que chegou a profissional que você conhece? Sim, tem o Felipe Azevedo, de Ubatuba, tem o... Tinha o Ricardinho, que estava no Bragantino também, tem o Thomas, lateral direito, que estava no Flamengo de Guarulhos. Dá para fazer um evento legal no final de ano, então, lá, né? Sempre organiza alguns eventos lá, então... Opa, Pô, chama nós, Ednei. É, deixa o Chama Felipe nós. Azevedo, o Felipe Azevedo que você está falando é que jogou no Santos, na Ponte Preta. ele tá agora disputando o Paulistão, ele voltou pro América Mineiro. Então, jogou aqui no Paulista, Felipe Azevedo, parceiraço, pô. Isso tem o Vitinho, que disputou a Taça São Paulo pelo Grêmio, foi pra final, eles perderam pro Inter na final. E tem o Ian, que tá no, acho que é patrocinense de Minas Gerais. Se eu me recordo, são esses. Bom, Aí, Campeonato Paulista voltando, então, São Caetano ocupa hoje a sexta colocação com 18 pontos, vinha de 2 vitórias, né, contra a Portuguesa Santista e também o Atibaia, e tem mais 3 jogos, São Bernardo, tem também o Votuporanguense e fecha contra o Grêmio Osasco, o Audax, no Anacleto Campanella. 3 jogos para se manter entre os 8, e aí, como diz tal do mata-mata, o bicho pega. E aí, tem condições de se manter entre os 8 e partir para a fase decisiva em busca do retorno à Série A1? Como é que vê o São Caetano na sequência desse campeonato? Eu quando jogava contra o São Caetano, eu sempre quis dar a vida contra o São Caetano, porque eu sabia que tinha uma condição legal, porque tem uma condição legal. E querendo ou não, você pega os 3 times da capital fora o Santos, o São Caetano está no centro, e o São Caetano sempre tem uma vitrine imensa. E eu sempre quis jogar muito bem contra o São Caetano. E eu vejo isso contra os outros times quando eu jogo contra a gente. E eles querem, nossa, dar a vida contra nós. Então, e o São Caetano sempre corresponde muito bem, cara. O São Caetano com uma camiseta muito pesada, a gente sempre... A gente gosta desses jogos decisivos, assim. Eu acho que todo jogador de futebol, se não gostar de um momento decisivo desse, de um momento agora vai ser difícil de ter torcida, mas eu sempre gostei de jogar com o estádio lotado, de decisão, nesses momentos que o jogador... Esse que é o grande barato, né? Esse que é o friozinho na barriga. Você não tem e frio esse jogo é uma rivalidade, né? São Caetano e São Bernardo, né? São Bernardo, jogo bom. É o derby, né, do ABC, esse aí. Isso. Fora o contra o Santo André, esse é o derby. Tá aí, então. Rapaz, eu não coloco tudo que tá subindo eu fico moderando aqui, né? Mas o assunto do seu cabelo aqui, com a Giovana aqui e mais uns amigos, rapaz, os caras virou resenha, viu? Então, depois você resolve aí, ó, quem tá aqui é vou entregar, viu? O Rogério aqui, o Felipe também, o pessoal aí, depois você acerta com eles aí. Mas o negócio aí, é o que eu falei, tem personalidade, né? É isso aí. Eu já falava isso pra ela direto. Você não vai pintar esse cabelo, não? Não, mas, cara, idade, meu. E eu falei, tudo... Na minha vida, cara, graças a Deus, eu sempre corri atrás de tudo. Desde criancinha, meu pai sempre me ensinou, filho, você tem que correr atrás das suas coisas. Minha mãe, tem uma pessoa que eu sou muito grato, hoje eu não tenho minha mãe faleceu. Mas se tem uma pessoa que eu sou muito grato, e hoje em dia, hoje eu sou um jogador de futebol, foi graças a ela. Minha mãe foi uma zagueirona braba, velho, batia em todo mundo. E eu acompanhava a minha mãe jogar bola, pra você ter noção. Meu pai ia jogar, meu irmão era mais velho, meu irmão ia com meu pai e eu ia com a minha mãe. E minha mãe era uma mulher de muita personalidade, eu peguei essa personalidade dela.
Então, eu falei, meu, tudo que eu quiser fazer, beleza. Eu falei, meu, essa quarentena, vou pintar o cabelo. Eu falei, pintar, já era. Boa. Aí é personalidade, né? Personalidade é isso aí. Eu acho que esse negócio de personalidade é natureza de quem nasceu no mês de março, né? No dia 8 de março, 8 de março. ali, no dia 7 de março tá ali do lado, né? Ô, Ednei, eu nasci no dia 7, aí eu tô puxando pro meu lado aqui, então não tem problema não. Ô, meu amigo Alex, quero te agradecer demais aí, o nosso tempo tá chegando ao fim aqui. Uma segunda-feira muito bacana, conhecer um pouquinho da sua história, da sua carreira, torcendo mais uma vez. O duro é o seguinte, eu nunca neguei, eu sou São Paulino, aliás, o que o São Caetano já judiou do meu tricolor não tá no gibi, né? Mas... Não, pode parar de começar a numerar aí. O Fluminense, o Hudson veio aqui, então só que é o seguinte, cada amigo que a gente vai criando, vai conhecendo, a gente começa a torcer pelas pessoas, aí eu falo, caramba, vou começar a torcer pro São Caetano também, os amigos aqui de Jundiaí do Paulista vão começar a me xingar doidado também, porque a rivalidade com o Paulista aqui é grande também. Na verdade, a gente passa a não ter muita camisa, mesmo com o São Paulo, que eu sempre torci, eu gosto de tudo, eu gosto de futebol, gosto de pessoas, e cada um que a gente conhece, você é mais um que entra para a nossa lista de pessoas que a gente sempre que assistir vai querer ver o bem, porque pessoas do bem a gente quer bem. Então, obrigado por participar conosco aqui, foi um prazer. Ednei, tá contigo aí a última pergunta para fechar com chave de ouro o nosso bate-papo aqui com o Alex. Não, acho que nem vou fechar com pergunta, cara. Desejar sucesso pro Alex e cuidado nesse retorno. Acho que não sair estourando já no primeiro jogo. São Caetano tá bem na tabela, acho que vai para a segunda fase e se adaptando aos poucos. Eu acho que tem que ir nessa maneira que vocês vão chegar e, como o Júlio falou, cara, eu vou torcer pro acesso do São Caetano, cara. Tamo junto, cara. Valeu e bem, cara. Carlinho tá falando da camisa do São Caetano. A camisa do São Caetano tá bonita mesmo, da marca ícone. Tá bonita mesmo, hein? Bom, é isso aí. Mandando um abraço então pro Gerson Castro, o Felipe Calegari, o Mário Rocha, o Carlinhos Cabral, o Rogério Oliveira, a Giovana, que tá aí acompanhando também. Quem mais aqui? O pessoal, o Mário Rocha já falei, então a galera que vai sempre mandando a mensagem aí, tem muita gente que só entra, deixa um joinha. Então é isso. Alex, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo conosco. A gente vai acompanhando, esperamos que amanhã seja decidido então pela federação. Muito cuidado na volta, boa sorte para você, se cuide e até a próxima. Ô, Julião, Ednei, obrigado pelo convite. Fica aqui meu agradecimento, meu abraço para vocês aí. Vou sempre estar acompanhando vocês, as lives aí nesses momentos. E é que nem você falou, muitas vezes jogador, por a carga de treinamento, jogos direto, muitas vezes não tem paciência, mas nesses momentos agora que a gente está tendo um tempinho, ficar mais um pouco mais com a família, interagir mais. Então, eu que agradeço, tá contando um pouco da minha história aí. Tô seguindo nessa caminhada, graças a Deus, sem pisar. Eu sempre tive um lema comigo, eu não preciso pisar na cabeça de ninguém para me subir, gente. Eu acho que o sol tá brilhando para todo mundo, então a gente pode vencer e ao mesmo tempo torcer pro companheiro vencer também. Então acho que assim é legal, assim a gente vai seguindo. Você não tem que criar inimigo pelo caminho, você tem que criar companheiro, amizade, amigos. Então a gente vai seguindo dessa forma aí, cara. Eu fico feliz pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso na carreira de vocês e que Deus te abençoe. Amém, eu agradeço também, aí, muito parceiro. obrigado. Não vou deixar de mandar o abraço especial hoje para Thaís, minha cunhada, fazendo aniversário, grande beijo. Abraço também, um beijo para Simone Bonechini, que fez aniversário também recentemente. Então, a família toda aí, Flávio também, Flávio Cabral, que está numa nova jornada aí, meu irmão. Pegou o finalzinho só, mas depois ele assiste aí, então um grande beijo para todo mundo, um beijo para Carla Oliveira, minha esposa, que tá ali, quietinha, só assistindo também. É isso, a todos vocês que nos acompanham, só lembrando, toda segunda-feira, programa Esporte Show, às vezes com programa de 1 a 11, às vezes com outras edições, mas toda segunda-feira, sempre com um convidado participando conosco, e se assim que liberar,
as nossas transmissões direto dos estádios. E aí, uma nova oportunidade, vamos falar com esse nosso convidado aí em uma das zonas mistas qualquer. Rádio Esportes Mais, você já sabe, é a sua voz na web. Tenham todos uma ótima semana. Grande abraço, até a próxima.